Traz aqui, Olha, traz aqui. eu trouxe Tadinho. a planta aqui. Vamos olhar, porque... Essa planta não tá legal. Ai, esse tempo tão seco, a gente precisa de uma aguinha. E as plantas também, olha só. As pontinhas dela estão ficando secas. E aqui tem uma assim, olha. Ai, vamos olhar, Oi, né? pastora! Oi, Tudo Dani, bem? tudo, olha. O que a senhora tá arrumando aí? Ai, eu vou pôr água na minha plantinha, porque com esse tempo seco, a gente tem que tomar muita água é e se verdade. hidratar. E agora eu Ela vou também é olhar. bola murcha mesmo. Antes que ela seque. Deus o livre. Ai, água é tão bom. Deus, água é né? vida. Água é uma delícia, água. Meu E quando a gente tá com muita sede, pega aquele copão. Que, Sente, né? Eu Ai, que sinto delícia, daquela aguinha ó. gelada. que gostoso, né? Deixa eu vou por A aqui. senhora vai ver, daqui a pouco ela já vai dar uma Já levantadinha. já levanta. Pronto. Era só isso? Estamos Era prontos? só. Tem gente lá esperando a gente. Nossa. Peraí. Deixa eu pôr. Meia hora depois. Vamos lá? Isso! Oi, crianças! Hoje é dia de... Hoje é dia de comer bolacha salgada com geleia. Alicerce! Uou! Ai, pastora, e a gente... Cheguei aqui, a senhora mexendo com água, me deu até sede. Ai, a gente fica com muita água tão sede. bom. E esse tempo de muito calor, de tudo muito seco, a gente tem que tomar bastante Tem que hidratar. água e se hidratar. Ainda mais agora que esse tempo tão seco, né? Que tem esse rodízio de água. Eu, graças a Deus, Larissa, na minha casa ainda não faltou água. Eu tô sabendo controlar bem certinho. Cuido lá, eu tenho até um calendário, ó. Pra saber Pra os saber dias. o dia que tem água e o dia que não tem. Acaba às 4, volta no outro dia de madrugada, pra não ficar sem água. Mas eu sei de algumas casas que já ficaram sem água até pra tomar banho. Imagina, é horrível, meu Deus. Tem que economizar, hein, gente? Economiza a água aí. Economiza a água e tome bastante água também. Não desperdice, mas pra Isso. tomar tem que tomar bastante. Porque a gente precisa estar bem hidratado. Sim. Ai, falando tanto em água, eu lembrei de uma passagem na palavra de Deus, que Jesus encontra uma mulher samaritana na beira de um poço, um calor, É verdade. E ela lá pegando água, e Jesus falou uma coisa muito interessante para ela. Você já sabe, Tia Lara. Eu sei, é verdade. Ele falou para ela assim, que daquela água, quem tomasse ainda ia ter muita sede. Mas da água que ele dava, quem tomasse nunca mais ia ter sede, a água da vida, porque Jesus fala que ele é a própria água da vida. Na hora ela nem entendeu, né? Ela, ai, eu quero dessa água aí que você tá me falando, me dá logo, porque ela tava querendo ficar livre de ir ter que ir naquele poço sempre, no sol de rachar, o que buscar água. Jesus quis dizer? Assim como a água que a gente molha a plantinha, dá para ela vida, assim Sim. também, se a gente não tomar água, o que vai acontecer com a gente? A gente vai desidratar e Pode até morrer Pode se ficar até morrer. muitos dias sem água. não pode, né? Então, o que ele quis dizer, que ele comparou que essa água que a gente toma que nos dá vida, que ele dá uma vida muito superior a essa vida. Ele dá vida eterna. Oh, né? é verdade. Jesus é a água da vida. Ah, e olha só, Eita! Mas a gente não fala primeiro de Deus, depois de Jesus? Hoje a senhora resolveu Hoje meter e nós- nem me falou nada? hoje nós falamos ao contrário. Mas, então tá. Então vamos lá pro Velho Testamento pra gente saber qual que é o nome de Deus que nós vamos ver hoje. Uhum. Ai, o que será? Tem alguma coisa a ver com água, será? Olha, o nome de Deus que nós vamos ver hoje, em hebraico, se escreve assim e fala El Shaddai, que significa o Deus vivo. Isso que isso tem a ver com a água. Vamos ver. A gente acabou de falar sobre a água que dá vida, mas vocês lembram da história? Você lembra da história que a Tia Pati contou no domingo? Sim. Ela falou, o rei Senaqueribe, o rei da Síria,
O que ele fez? Ele mandou uma carta afrontando Ezequias, que ele já tinha derrotado várias cidades, e ele era de um povo que não cria no nosso Deus, nesse Deus vivo, e era um povo que tinha outros deuses, e deuses que eles fizeram, Criados por mãos deles, né? Construídos ali. com deuses que não têm vida. É verdade. E ele deixou todo mundo preso dentro de Judá. E sabe o que ele fez? Falando em água, Tchalari, O que ele aprontou? ele entulhou todos os poços, porque em volta da cidade tinha as cisternas, tinha os poços de água que o povo saía de dentro da cidade para buscar água. E ele entulhou aqueles poços, tapou tudo para que eles não tivessem acesso à água, né? Mas e o que aconteceu? Será que Ezequias ficou com medo, ficou lá acuado, preso dentro da cidade sem tomar posicionamento nenhum? O que será? Quem ouviu a história vai saber. Quem foi curioso ler na Bíblia vai lembrar disso. O que eles fizeram? Ele, junto com o profeta Isaías, eles buscaram uma resposta, e eles buscaram ajuda de quem? Do Deus. Do Deus vivo, do El Shaddai. Então, o que eles fizeram? Eles oraram a esse nosso Deus vivo, e naquela noite Deus mandou um anjo que desbaratou, destruiu aquele exército, e eles tiveram a vitória. Eles oraram para um Deus vivo, que tudo vê, um Deus, lembra como que é um Deus que tudo vê? El-Roi. Então, um Deus que tudo vê. O nosso Deus, ele tem ouvido para nos ouvir, ele tem a boca para falar conosco, porque ele fala, ele tem o nariz, porque a Bíblia diz que nós somos o bom perfume, ele sente o nosso perfume como o de Cristo. É verdade. Esse é o nosso Deus, diferente dos deuses daquele povo lá que não cria em Deus. Deus mudo, surdo, cego, entrevado, porque não se mexe, fica durinho. Entrevado? Entrevado. Paradinho. Lê lá, no Salmo 115. Isso tá escrito lá, gente. Abram aí, ó, Salmo 115. Eu vou ler no versículo 4, tá bom? Diz assim, ó. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não falam. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som com a sua garganta. Tornem-se como eles aqueles que os fazem e todos aqueles que neles confiem. Nós, porém, né? Confie no Senhor, ó Israel, Ele é o seu socorro, o seu escudo. Confie no Senhor, sacerdotes, Ele é o seu socorro, é o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor, esse Deus vivo. Ele é um Deus vivo, Ele está sempre presente. É tudo que a gente já vem estudando todos esses meses. Quem é o nosso Deus? Então, nós precisamos ter medo? Veja só, Ezequias e Isaías, diante de toda aquela situação, tinham tudo para ter medo, hein? Um exército gigantesco. Não, sem no nada, primeiro sem momento, recurso. Eles ficaram apreensivos, né? É normal que a gente fique, mas a gente não pode dar lugar. Não, tem que ao ter uma medo. ação, a gente tem que agir. Nós temos um Deus que é vivo, que por nós tudo executa. É verdade. A palavra diz tantas coisas a respeito do nosso Deus, então nós não devemos temer. Ele é um Deus que ouve as nossas orações. Sim. Né? Quando a gente ora, ele inclina os ouvidos para nos ouvir. E Ele é um Deus que também nos orienta, nos fala. Ele fala como crianças. Como que Deus fala com a gente? Ixi, tem tantas formas, né? De tantas formas mesmo. Lendo a palavra, nas coisas do cotidiano. Por exemplo, hoje eu não estava aqui com um vasinho de flor. Sim. E isso não trouxe tanta coisa pra gente lembrar do que a palavra diz? Né? Às vezes a gente tá cantando louvor e no meio daquele louvor Deus fala com a gente. Mas a gente tem que estar
com os nossos ouvidos também atentos. E a gente só vai conseguir ouvir o nosso Deus vivo quando a gente se relacionar com Ele, né? Sim. Vocês já repararam, crianças, que lá na nossa igreja tem aquela cruz e nela não tem Jesus Cristo lá pendurado. Sabe por quê? Porque Ele não tá morto lá. Ele está vivo, Ele está no céu, Ele está lá falando, intercedendo por nós. Ele é um Deus vivo. Deus vivo, então? Não tenham medo, Não creiam, tenham medo. acredite, confie. E tem a ver com Jesus? esse Tudo nome? a ver, Tudo a ver, porque Jesus, ele morreu Ele lá é na o cruz, filho do Deus vivo. mas ele ressuscitou. Então Jesus está vivo, ele é o filho do Deus vivo. Lindo demais. Vamos por E aí, aqui. que lindo. Às vezes, sabe, crianças, a gente pode até falar, ou vocês já ouviram alguém falar, ah, mas nossa, Deus tá surdo, não me ouve, não sei o quê. Não é, o tempo dele é o tempo certo. A gente tem que esperar e confiar. Exatamente, porque ele é um Deus que tudo vê e que nos escuta, que fala conosco, que sente o perfume do nosso lindo, louvor. né? É verdade. Então nós não devemos esquecer, e ele está constantemente presente com a gente. E prontinho pra falar com a gente. É Basta a gente verdade. prestar atenção, entrar na sintonia dele, que se a gente quiser, a gente ouve ele todo dia também. Porque ele é um Deus vivo. El Shaddai. Lindo! Lindo! Então, Tá lindo. Achei lindo. Então é isso, crianças! Até o próximo episódio da série Conhecendo Nosso Deus! Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha sua igreja está. Tchau, crianças! Beijo! saudade! Tchau! Mas é como se fosse um espelho. Jesus, é aquilo que a gente sempre fala, Jesus é como se ele fosse um espelho. Pega um espelho ali pra mim. Eu tenho um espelho ali. Boa. Um espelho de... tudo que fala de Jesus é como se fosse um espelho que reflete Deus, né? De um do outro. Será que vamos entrar no Cuidado. espelho? Não vai complicar? Acho que é melhor não. Põe lá. Deixa. Volta, tem que ver onde que nós paramos ali. Porque depois, para falar de Deus, do reflete é muita informação. A senhora vai lá e deixa pra mim.